Futebol é o mais popular esporte no mundo inteiro. É claro, na maior parte do mundo. É o esporte mais popular da Terra. Em alguns países não. Inclusive na Índia, nos Estados Unidos, países com população grande. A Índia, ali, pau a pau com a China. E os Estados Unidos com a terceira maior população do planeta. Mas, no geral, é o esporte mais popular do mundo, o mais visto, o que tem mais cobertura na imprensa, o que atrai mais público na televisão no mundo inteiro. E isso tem muito a ver com a natureza do futebol. O Nelson Rodrigues falava dessa representação que leva a uma identificação das pessoas com aquele esporte. Um esporte que nasceu muito simples, com regras muito simples, não há necessidade de estudos intensivos, nem de que a pessoa mergulhe nas regras, né, para entender como é que funciona aquilo. Tudo muito, muito simples. 17 regras, sendo que uma delas é o peso da bola, a outra é o árbitro. E no geral, as regras que exigem um pouco mais de atenção são pouquíssimas. A mais importante delas, que tem a ver inclusive com os esquemas de jogo, é a regra do impedimento. Né? Quando alguém sugere que deveriam acabar com o impedimento, isso significaria uma tragédia tática. Desapareceriam os times ofensivos, né, que marcam com as defesas quase no meio campo, e haveria um festival de retrancas na maioria das vezes. Então o futebol é muito simples e, como dizia o Nelson Rodrigues, o cidadão olha e vê algo que expressa os dramas da vida, os fracassos, as vitórias, os êxitos, mas também as decepções, grandes tristezas, grandes alegrias, aquilo que há na vida. O futebol acaba reproduzindo, mas todos os esportes fazem isso. Mas o futebol, com a sua simplicidade, inclusive de regras, ele atraiu todos, não é? Qualquer um entende o que se passa num jogo de futebol. E essa visão do Nelson Rodrigues, que ao mesmo tempo via naquele jogo simples uma dramaticidade shakespeariana, né? Que só o futebol conseguia reproduzir, conseguia expressar para a massa que o acompanhava. Mas o futebol tem sido muito atacado por uma burocratização de seu calendário. Antigamente, uma confederação, no caso do Brasil, ou uma federação, no caso da maioria dos países, né, nacional, decidia fazer um amistoso com a sua seleção, ou procurava alguém interessado, fazia um amistoso. Tinha essa de data FIFA, né? Todo mundo vai jogar naquela data. Não tinha nada disso. Havia menos competições. As coisas eram mais simples. Exato. E aí, além dessa burocratização, o dinheiro mudou o futebol. Eu estava me lembrando aqui de um trecho de uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? A primeira carta que ele enviou a Timóteo, em que ele diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Ele não diz que é a raiz, a única raiz, mas ele diz que é raiz de todos os males. Não o dinheiro em si. O dinheiro é um achado, né, para resolver transações comerciais, econômicas. Em vez de você transportar uma boiada com todas as dificuldades que isso significa para trocar por carneiros ou por ouro, você leva uma representação, que é o dinheiro. É um instrumento de troca. O problema não é o dinheiro, mas, como frisou Paulo, o amor ao dinheiro.
E o futebol foi atingido por mudanças profundas relacionadas com o dinheiro. E a mais recente não é nova. Aposta sempre foi uma coisa que as pessoas fizeram, né? Só que eu me lembro, não sei se o Ronald tem algo parecido na memória da infância, provavelmente muitos que estão conosco aqui, acompanhando essa conversa, se lembram de quando crianças apostavam o que viraria a esquina, né? Dependendo do lugar, era se seria uma carroça ou se seria um cavaleiro ali montado no cavalo, ou se seria um carro de boi, o próximo a virar a esquina. Em muitos casos, o carro, né? Seria um Gordini, um Fusca, geralmente era um Fusca, um Cinca, se seria azul ou branco. São apostas que quem apostava, obviamente não havia dinheiro nisso, mas quem apostava não tinha controle sobre o que aconteceria. Ele não poderia controlar, determinar quem viraria a esquina. Se alguém montado sobre um cavalo, ou se uma carroça, ou se um carro de boi, ou se um Cinca, ou se um Fusca. Ou então, uma aposta das mais simples, né? Vai chover ou não vai? Eu aposto que vai chover, aposto que não vai. Você não tem o menor controle. Você não determina se choverá ou não. Você não sabe, é apenas uma aposta. Mas quando há dinheiro na parada, e muito, muito, muito dinheiro, alguns grupos começam a se organizar para ter controle sobre o que vai acontecer. Obviamente, tendo controle, você ganha a aposta, né? Se aquele controle se efetiva. E quando a aposta envolve não quem virará a esquina, não se vai chover ou não, se são pessoas, há uma possibilidade de controle, de influência, de interferência. Isso tem acontecido em diversos esportes. Na Inglaterra, onde se aposta tudo, né? Desde qual será o nome do príncipe que vai nascer, passando por corridas de cachorro, e até se vai chover ou não. Tudo é motivo de aposta, está lá nas casas de aposta, né? Qual será o dia mais quente do ano? As pessoas vão lá e apostam. Mas você não controla qual será o dia mais quente do ano. Será em julho ou agosto, pelo verão do hemisfério norte. Mas você não sabe qual vai ser o dia mais quente do ano em Londres. As pessoas apostam isso. Com dinheiro, claro. Mas o esporte significa que o resultado virá do desempenho das pessoas. E aí, há os grupos, as máfias, que tentam controlar o que vai acontecer. Tentam estabelecer uma linha permanente de influência sobre alguns daqueles que farão a coisa acontecer ou não. E quando havia apenas resultados, né, como objeto da aposta, também era algo que o sujeito tentava controlar. Isso é antigo. Tentava controlar. Mesmo quando não havia possibilidade legal. Tentava controlar, tentando comprar o zagueiro, o goleiro, para ele tomar um peru, o zagueiro para fazer um pênalti. Mas era o resultado. E o resultado não depende só desse tipo de controle, né? Porque o cara pode fazer um pênalti, mas o atacante dele faz 3 gols. Quando você passa a ter N possibilidades, cartão amarelo, cartão vermelho, pênalti, escanteio. Se aquele time que é favorito, mas se ele já estará ganhando antes dos 30 minutos do primeiro tempo, são muitas possibilidades.
quem vai entrar, quem vai sair durante o jogo, as substituições que serão feitas. E aí você passa a depender do treinador, não do jogador, a não ser que ele forje uma contusão para ser substituído. Mas são muitas possibilidades. E há muito dinheiro. É bom lembrar que pessoas que já foram detidas nessa operação da Polícia Federal, elas não são necessariamente as financiadoras. São operadoras. Tem gente que financia. Porque não é assim. Dá 200 mil para aquele cara ali, dá 300 para aquele outro. E como há o pagamento adiantado de uma parcela do pagamento prometido, ou seja, antes de acontecer, o sujeito já recebeu alguma coisa, e não é um caso, são incontáveis, como temos visto, você precisa de alguém que financie isso. Há financiadores. Não é só aquele cara que liga, tal, com aquele papo, aquela prosa, aquela conversa. A gente que não aparece, mas financia essas ações. E não é no Brasil, eu vejo aqui que o jogador Son Jun-ho, ele é sul-coreano, mas ele joga na China, ele joga no Shandong Taishan, não é o Shandong Luneng, não. Shandong Taishan. E é jogador da seleção sul-coreana, esteve na Copa do Mundo. Ele foi detido porque as autoridades chinesas descobriram um esquema de produção de resultados no campeonato chinês. E começaram a prender gente, né? E esse jogador sul-coreano foi detido. Chamou atenção por ser estrangeiro. A imprensa sul-coreana noticiou, um jogador razoavelmente conhecido, né? Disputou a Copa do Mundo. Então, essa decisão do governo chinês, numa ampla operação, mostra que é um problema que espalha. E a prisão do Son Jun-ho acabou chamando a atenção. Já houve denúncias relativas à NBA, onde os caras têm salários formidáveis, né? O entretenimento é muito bem remunerado, mais do que trabalhos que têm uma utilidade prática, real, maior, pelo menos ali, material, né? Claro que você tem uma grande maioria, no caso do futebol brasileiro, uma grande maioria que ganha uma miséria. E às vezes não recebe a miséria, não recebe aquele salário parco, está atrasado. E o cara precisa viver, e ele não tem reserva, ele ganha salário mínimo, 1,5 salário. E muitas vezes ele se vê com a possibilidade de pegar 50 mil reais. A maioria diz não. Há vários casos em que a resposta foi não. Mas alguns cedem. E há até os que ganham muito. Citamos aqui denúncias relacionadas à NBA, onde não há salário mais ou menos. Nem para o novato, não há. Entrou ali, é contrato milionário e o cara tá rico. Mas mesmo assim, tentam. No boxe, isso é histórico, né? Desde os anos 30. Antes havia uma coisa informal ali, que era na época em que não usavam luvas, hein? A luta de boxe não havia luvas e não havia limite de assaltos. Até um deitar e não levantar. Enquanto isso não acontecesse, a luta prosseguia sem luva. Era pesado. Mas nos anos 30, quando organizam as competições de boxe, imediatamente a máfia vê naquilo, a máfia de diversas cidades, de Nova York, de Chicago, vê naquilo a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Promovendo apostas e determinando o resultado de lutas. E aí naquela base, se você não perder essa luta, talvez você não tenha uma próxima luta. Isso significava o quê? Que é matá-lo?
Talvez. Porque era o crime controlando ali o dinheiro das apostas e tentando determinar o resultado para ter lucro. Então isso acontece há muito tempo. Só que agora, com a internet, isso se espalha, até porque está proibido no Brasil. O sujeito vai apostar no resultado lá da Tailândia, no resultado de um jogo de futebol na Índia, que só ele sabe que está acontecendo, o resultado de um jogo de futebol da terceira divisão espanhola. Você tem muitas possibilidades e a internet, ela se ri dessas proibições locais, né? Porque as possibilidades continuam ali. Agora, o grande problema, as investigações devem continuar, etc. O Código Penal já estabelece as punições e também o Código da Justiça Desportiva, as punições previstas no campo esportivo. Você não pode inventar punição. Aliás, a imprensa deve ter muito cuidado, insisto nisso, para não tratar denunciados ou até réus como culpados. O veredito culpado cabe ao judiciário. Antes disso, é denunciado, a denúncia aceita vira réu, ou às vezes o denunciado passa a ser testemunha e isso beneficia naquela investigação. Aliás, isso tem acontecido aqui, alguns jogadores que agora são testemunhas, e isso vai beneficiá-los do ponto de vista jurídico, mas não é culpado ainda, não houve prova aceita pela justiça e o veredito, não pode ser tratado como culpado. E muitas vezes os textos não deixam margem para a presunção da inocência. Não pode. Isso é crime. Isso é crime. Por outro lado, também não pode inventar punição. Não, isso aí tem de fazer tal coisa, mas, meu amigo, isso não está no código. Você pode até defender que mudem a lei, que ela seja endurecida, que passe a punir com mais rigor, mas isso será só para casos futuros. Qualquer um que está hoje denunciado ou já é réu, ele só pode ser punido, caso condenado, com o que está hoje no Código. E não com uma idealização da punição. Que é isso. Estado de Direito é isso. Não, eu acho que a punição tem de ser tal. Sim, mas ela não está prevista. Então ela não conta. Não há essa possibilidade. Só há a possibilidade de se apenar com o que está escrito no papel, com aquilo que foi aprovado pelo parlamento, sancionado pelo presidente da República, ou aquilo que virou jurisprudência por decisões do judiciário. Mas o grande problema para o futebol mundial é o risco de perder credibilidade. Um negócio como o futebol, que movimenta bilhões, centenas de bilhões de dólares por ano no mundo inteiro, centenas de bilhões, se aproxima da casa do trilhão, talvez até já esteja ali roçando a casa do trilhão. É um negócio impressionante. Considerando patrocínios, contratos de televisão, rendas várias, né, de material que é vendido, de camisas vendidas, de programas de sócios, cada vez mais populares no mundo. É impressionante o que o futebol movimenta. E essa paixão de grande parte da população do mundo pelo futebol, tudo isso depende de credibilidade. O sujeito tem que acreditar que o jogo que ele está vendo segue regras. Essas regras serão impostas, não serão burladas, e todo mundo ali vai fazer o seu melhor, tentar fazer o seu melhor. Os jogadores, o árbitro, o dirigente, o treinador. Ninguém entrará com atitude maliciosa. Quando o torcedor começa a achar
que um reles escanteio foi proposital, porque o cara vai ganhar um dinheiro, porque naquele minuto ele mandou a bola para escanteio, ou que aquele cartão amarelo não foi uma imprudência, foi deliberado, porque o sujeito ganhou uma grana para receber aquele cartão. E aí começam a achar, mas e o árbitro? Que tem um controle formidável do que acontece em campo. Ele não vai ser também procurado? Alguns não irão aceitar? Como é que vai ser isso? E os treinadores? Não o treinador milionário, mas o treinador ali que recebe pouco. Talvez não aconteça nada disso, mas as pessoas passam a desconfiar. Um pênalti perdido, que acontece desde que há futebol. Pelé perdeu pênalti, Maradona perdeu pênalti, Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles perderam pênalti. Zico, Platini, Zidane, todo mundo perdeu pênalti. E daí? Mas hoje o cara erra o pênalti. Por que esse cara errou o pênalti? Será que ele está vendido? Você começa a contaminar, a envenenar a relação das pessoas com o mais popular dos esportes. E no vestiário? No vestiário, o jogador começa a ter dúvida. Peraí, meus companheiros estão todos comprometidos? Há alguém aqui que vai fazer algo diferente porque recebeu? É terrível. É uma corrosão que tem de ser evitada. E se já começou, interrompida. E a única maneira, claro, é combatendo de maneira eficaz aquilo que provoca a manipulação, qualquer manipulação. Esse é o maior desafio que o futebol enfrenta na sua história. Garantir sua credibilidade. Ronald.